Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um capítulo, mas eu quero dizer que antes, vamos dar uma continuidade sim no Atos dos Apóstolos, né, nesse livro. Eu senti de continuar, né, postando, a gente vai falando, a gente vai estudando juntos, porque eu senti de continuar. Eu disse, Senhor, me dá um texto, eu quero ler. Aí veio aquilo na mente assim, por que você não continua no Atos dos Apóstolos? Fiz, então é interessante. Eu comecei a ler o terceiro, aí eu disse, relembrando algumas coisas, vendo, eu disse, realmente é interessante porque fala de como realmente a igreja se firmou, né? E hoje nós precisamos ainda manter isso, né, gente? Então vamos aprender juntos, vamos relembrar quem já leu, né? E o Espírito Santo de Deus, eu chamo e convoco ele para falar através da minha boca, para tanto para mim quanto para vocês, né? A palavra que ele tem, que nós todos somos carentes do perdão, do amor de Deus e de aprender cada vez mais com o Senhor Deus, que aqui na terra ninguém é perfeito, não é verdade? Mas estamos seguindo para o caminho da perfeição, que o nosso caminho é estreito, mas chegaremos lá, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque anteriormente o 2 falou, né, sobre a reunião que eles tiveram, as primeiras conversões, né? O que o Espírito Santo, 1 e 2, o Espírito Santo de Deus pousou sobre eles, dom de línguas, né? Maravilhoso. E que eles iriam, lembra que Jesus falou para eles, ensinando que eles iriam fazer muito mais do que ele, né? Operar milagres mais até do que ele. Então vamos lá, vamos continuar para ver. Vou usar aqui a canetinha para visualizar melhor. Cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Essa hora significa as 15 horas da tarde, mais ou menos, né, gente? Como eu sempre informo aqui no rodapé da Bíblia da gente, né? E era carregado um homem curso de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa. Lembra até aquela música, A Porta do Templo, chamada Formosa. É daqui, viu, gente? É de Jacira, se não me engano, uma das cantoras preferidas da minha mãe. Vamos lá. Para pedir esmola aos que entravam. Quando o capítulo for muito grande, eu vou dividir em duas partes, tá, gente? Eu não vou juntar o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. Terceiro. Ora, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhes Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Gente, olha só a fé desses discípulos, né? Quentinhos do forno, digamos assim, estavam completos dos ensinamentos de Jesus pessoalmente, né? Em carne e osso. E após a morte e a ressurreição de Cristo, agora estavam trabalhando, né? Com o Espírito Santo de Jesus trabalhando na vida deles, né? Em espírito, né? Que maravilha. E que fé, né? Que amor. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E, dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo. Entrou, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Isso é o que nós devemos nos alegrar, né, gente? Quando houver uma cura, houver um milagre, e a comprovação realmente existe de fato. A igreja se alegra, a igreja canta. Você diz, mas é tão difícil ver a cura de um coxo, de uma pessoa paralítica. Depende da fé da pessoa e da cura a quem Deus quer dar. Porque Deus dá a quem Ele quer. E a pessoa também deve procurar essa cura em Deus, né? E aqui, você acha que ele só estava pedindo esmola? Ele estava ali porque ele acreditava que ali tinha esperança, não só de esmola, mas poderia ser de outras coisas mais. E a cura
pertence a Deus, certo? E o paralítico aqui, o coxo, né, ficou anos, talvez anos e anos mais, chegou a vez dele, porque Jesus veio salvar o que se havia perdido. Ele cura e ele salva. E o homem já saiu, mas ganhou mais do que tudo, né? Já saiu alimentado ali pela palavra, pela cura, já sentiu aquela alegria por dentro, aquele prazer, aquela, sei lá, uma sensação incrível deve ser. Se hoje eu sou alegre só em falar, imagine ele que passou por isso, né, gente? Glória a Deus nas alturas. Vamos lá, discurso de Pedro no templo. Eles entraram, né? Aí, continuando. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Veja que esse versículo fala, apenas esse versículo, capítulo 13, versículo 13 do capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. Só nesse trechinho que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, já nos traz uma mensagem extraordinária. Que dizendo aqui o quê? Porque o pessoal, anteriormente, eles ficaram admirados se o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, Jesus, é quem ele chamou de servo de Deus, servo dos pais, Jesus, ao que veio nos servir, morrer por nós, padecer por nós, está vivo. Porque ressuscitou, né? Rompendo os grilhões da morte, né? Então, por isso que ele diz aqui, já fala, né? E o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, quer dizer que já vinha pregando sobre isso, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que se vos desse um homicida. Veja para quem eles estão pregando. Não é verdade? Muitas das pessoas que negaram a Jesus, né? Quando Pilatos soltou, estava ali ouvindo a mensagem, se admiraram, né? Mas, ora, eles queriam dizer, Jesus estava aqui fazendo um milagre e vocês o negaram. Por que estão pasmos? Se quem fazia isso era ele, não nós. Não por nós, não nosso querer, é o querer dele. É isso que Pedro e João estavam ensinando ali. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele quis dizer aqui que matastes porque eles queriam que acontecesse tudo isso com Jesus morrendo, porque não creram que Jesus era o Messias, o Salvador. Então mataram espiritualmente na vida deles próprios, entendeu? A Jesus. Porque Jesus está vivo, Jesus morreu e ressuscitou. Dos apóstolos até nós agora, mas aqueles que queriam, porque não ou enxergavam e não queriam aceitar, ou não enxergavam, estavam embaçados, mataram. Esse matar aqui é isso, espiritual. E agora eles estão pasmo, vendo, abriu-se os olhos agora, e aí Pedro está dizendo agora, né? Assim com minhas palavras explicando, né? Vamos lá. E mataste o autor da vida, né? O autor da vida, porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. E pediste que se fosse que se vos desse um homicida, Barrabás, né? Aí o próximo, sim, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aqui ele vai completando, né? Que eles fazem isso hoje porque eram testemunhas seguidores de Cristo. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis sim a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Viu aqui o que eu acabei de explicar antes, graças a Deus? Quando assim a prova vem que não é palavras de Dígia, né? Porque você vê muitas vezes que eu leio o texto, eu não lembro do texto todo, para dizer o que está lá na frente. Não, o Espírito Santo de Deus vai me dando mesmo, entendeu?
E aqui, ó, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, o homem que estava coxo, que vedes, e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este coxo, né, este homem, na presença de todos vós, estavam lá no templo, esta perfeita saúde. Continuar. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já adiante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Quer dizer que o discurso de Pedro no templo estava dando mais uma oportunidade deles se arrependerem do que eles fizeram lá com Jesus em frente a Pilatos. Que Jesus é maravilhoso e que lá na hora da cruz eles, Pai, perdoa os que não sabem o que estão fazendo, justamente porque eles estavam cegos, né? Cegos, induzidos por outros que não queriam que o poder de Deus fosse pregado, não é verdade? Então, por isso que ele diz aqui, arrependei-vos e convertei-vos, apagai os vossos pecados, né? Se convertesse. Vamos continuar para saber o que aconteceu depois. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Vamos ler mais uma vez para entender, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie ele, o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Quer dizer que Jesus volte novamente, né? Para buscar os seus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. É o que eu falou desde o princípio já sobre Jesus, né? Pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Olha a profecia, né, gente? E ele comparou a ele porque Deus falava diretamente com Moisés. Então, o entendimento de Moisés foi até aí, né? E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Glória a Deus. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Benção. Deus suscitou a seu servo e a vós primeiramente vos enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades, né, gente? Olha que maravilha. Jesus já estava com Deus, seu Filho único, se fez como servo obedecendo a seu Pai para vir nos resgatar desses erros, dos pecados, o qual ainda hoje, né, nós assistimos pela televisão, nós vemos pessoalmente, vimos até do lado de casa, na esquina. Tem gente que vê dentro da própria casa, né? Tanto blasfêmias como iniquidades, pecados, falhas todos nós temos, mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, pode falhar alguma vez? Pode, mas não vive mais no pecado. Não vive mais pela carne, vive pelo Espírito ligado com Deus através do Espírito Santo que Jesus nos proporcionou com a descida dele, a subida, quero dizer, com a morte e a ressurreição, entendeu? O vídeo é mais curto hoje, mas é um vídeo de bênção, é uma palavra de bênção. O vídeo de bênção que eu quero dizer que a palavra veio de bênção, né? O Espírito Santo nos deu mais uma vez, né? Para que nós interpretássemos, eu vou dizer, de estudarmos juntos, certo? Nós estudarmos a nos entender cada vez mais, assim, mesmo sozinho, ou você aí, ou eu aqui, você comigo aí pelo vídeo, porque eu não vejo vocês fisicamente, mas vocês me veem assim, mesmo sendo só minhas mãos, vocês ouvem minha voz, mas estamos ligados no Espírito, porque aquele que adora a palavra do Senhor, ainda que esteja 1 ou 2 ou 3 reunidos, em concordância até um e outro, Deus estará presente. Então,
Que Deus possa abençoar você e sua família, capacitar você e sua igreja, capacitar a igreja que você faz parte, porque todos nós somos a igreja do Senhor. Existem denominações? Existem, que o homem criou, claro. Existem igrejas de vários locais, como nós já vimos, né? Através que Paulo, lá na frente, vamos chegar lá um dia nos estudos, já tivemos outras mensagens em relação a isso. Vamos ver, né, que mandava cartas para as outras igrejas de outros locais, mas todos que adoram em espírito e em verdade são os servos e filhos do Senhor Jesus, certo? Do Senhor Deus. E co-herdeiros com Cristo. Então, devemos nos permanecer firmes para que nós possamos chegar lá no reino celestial. Eu quis dizer, eu citei assim, né, porque eu fui em uma certa loja, uma atendente me perguntou assim, ela também era cristã, aí ela viu meu Novo Testamento, ela disse, você está com a Bíblia? E que maravilha! Aí eu fiquei assim, eita, é mesmo, mas é no meu Novo Testamento, assim, é Novo Testamento, mas é Bíblia. Só é Novo Testamento com Provérbios e Salmos, né, porque é a parte nova, né, do Novo Testamento, não era antiga. Da antiga só tinha Provérbios, tem, né, Provérbios e Salmos. Mas eu achei interessante que não foi aquilo para mim, assim, veio na minha cabeça, assim, a minha Bíblia, porque eu ando tanto com essa Bíblia, eu mexo tanto com ela, falo tanto com ela, posto os vídeos, sempre tudo, eu ia para a igreja tudo com ela, que quando fala a Bíblia assim, aí eu penso logo que é a minha completa, né, mas meu Novo Testamento também é a Bíblia, anda comigo também. Quando eu não estou com essa aqui, eu estou sempre com o meu Novo Testamento, na rua, na igreja, onde eu vou, tá lá com ele, né? E é que eu acredito que todos aqueles que servem o Senhor Jesus Cristo, que confessa, a gente falamos de obra já, é importante mas a obra só não salva. Tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tem que deixar de estar no mundo do pecado e confessar que Jesus Cristo é o Deus Altíssimo, é o Filho do Deus Altíssimo, que veio, morreu e ressuscitou. Então, assim, todos nós que cremos nesse verdadeiro Deus, nessa mesma unânime, somos uma igreja só. Mas cientes e conscientes que no mundo de hoje, há muito tempo atrás, até hoje, existem as denominações, né, de igrejas variadas, né, que temos no meio do evangelho, e é aceitável, né, cada um serve ao Senhor, trabalha de uma maneira conforme sua cidade, sua vida, ali o seu ritmo regional, né? Mas servindo sem fugir dessa palavra, porque se você tira um i ou coloca um i, você está fora dela, né? Você nem deve colocar e nem deve retirar. Então, nós vemos que muitas coisas no mundo, eventos grandes, mundiais, blasfemam contra o nome do Senhor, contra o nome de Jesus, né? E olha, ele até perdoa ainda, como diz, né? O próprio Jesus diz, perdoa com piadas com o nome dele, falando mal do nome dele ou de Deus, mas o Espírito Santo não, né? Então, a gente tem a esperança que essas pessoas um dia possam se converter e ver a verdade. Quanto a mais, meus irmãos de várias denominações, sejam bem-vindos ao canal. Deus possa abençoar vocês, vocês são meus irmãos, eu sou vossa irmã, assim como nossos irmãos apóstolos estão nos ensinando com Atos dos Apóstolos e aqui a Bíblia. Deus possa vos abençoar, continua comigo, chama mais gente para entrar no canal, faz expandir, porque é um canal da palavra de Deus pura. Pura que eu digo assim, gente. Você vê, eu leio, a gente conversa, a gente fala daqui, né? Sem nem tirar nem pôr, né? E vocês também podem comentar aí no canal, né? O que eu puder sempre ver, respondendo, estou respondendo. O que eu souber responder também respondo. E podem compartilhar trechos também, né? Da palavra, complementando, nos ajudando, né? Aos demais que veem, leem e se edificarem. Pode colocar testemunha aí também, né? Glorifica o nome de Deus e assim, cada vez mais, o nome dele seja exaltado. Deus possa vos abençoar. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Deus esteja contigo, comigo, com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Beijinho.